Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Senhor, vós vos tornastes um refúgio para nós, de geração em geração, desde sempre e para sempre, vós sois Deus. Reconheçamo-nos pecadores e necessitados da misericórdia do Pai, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Olhai, Senhor, a vossa família e fazei que, interiormente mortificados pela penitência corporal, resplandeça sempre mais em nós a luz da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-las germinar e dar sementes para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. O Senhor liberta o justo de todas as angústias. O Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos, e seu ouvido está atento ao seu chamado. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Palavra.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo em que nós nos exercitamos mais intensamente naquelas práticas tipicamente cristãs, mas muito fortemente, digamos, vividas no tempo da Quaresma. Penitência, caridade e oração. Nós temos refletido durante esses dias, muitas vezes, a respeito da penitência, a respeito da caridade. O Evangelho hoje, ele enfatiza este ponto, a oração, para que nós voltemos o nosso olhar para a oração neste tempo da Quaresma. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos ensina a como rezar. Ele diz aqui, logo no início: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. A crítica de Jesus aqui não está simplesmente na repetição, mas na ideia de que eu vou convencer Deus com a repetição das minhas palavras, com a repetição dos meus pedidos. Quando nós nos colocamos em oração, nós não rezamos para informar a Deus, mas nós rezamos para que nós nos relacionemos com Deus. A finalidade da oração é que no trato com Deus, no nosso relacionamento com Deus, Ele vai mudando o nosso coração, Ele vai mudando os nossos afetos, Ele vai mudando a nossa maneira de julgar, de pensar, de agir. Ele vai nos cristificando, de modo que nós aqui na terra comecemos já, de alguma maneira, a viver aquilo que viveremos com a graça de Deus em plenitude no céu, isto é, participemos já aqui na terra da natureza divina, isto é, que nós sejamos divinizados já aqui na terra, claro, na medida daquilo que é possível, mas não é isso que nós vemos, por exemplo, nos santos. Quando nós vemos as atitudes dos santos aqui na terra,
nós ficamos assim admirados porque, nossa, só Deus para agir assim, para amar dessa maneira, para amar a Deus dessa maneira, para amar o próximo dessa maneira, para obedecer a Deus dessa maneira, porque aquela pessoa, ela foi trabalhada pela graça e começou já aqui na terra a ser cristificada, a ser divinizada. Pois bem, quando nós então nos colocamos em oração, nós nos colocamos com esse objetivo, isto é, que Deus vá nos transformando. Então, esta atitude de repetir para convencer é uma atitude dos pagãos, não dos cristãos que sabemos que o nosso Deus é nosso Pai, de que Ele nos ama, de que Ele sabe do que precisamos e de que mais do que nós queremos receber, Ele quer nos dar aquilo de que precisamos para que possamos chegar ao céu, para que nós rompamos, nos libertemos dos nossos pecados aqui na terra, para que nós amemos os nossos irmãos e amemos a Deus, em quem consiste a nossa salvação. Então, essa atitude de total confiança diante de Deus. Pois bem, então isso deve fazer com que nós nos analisemos. Como é que tem sido a nossa oração? É um desespero em convencer Deus de que Ele precisa fazer aquilo para mim? É um desespero de que eu quero convencer a Deus de que Ele precisa me dar aquilo que eu estou pedindo? Ou é uma atitude de total confiança, de filial confiança diante de Deus e ao mesmo tempo de uma disponibilidade em ser transformado? Quem entra na oração com essa disponibilidade de ser transformado, de ter as vontades transformadas, de ter os planos transformados, de ter a vida transformada, nossa, tem tudo para rezar bem. Mas quando você entra na oração, já com resistências na sua alma, com pontos inegociáveis, isto é, não, isso aqui não. Você já fecha o seu coração à voz de Deus. Pois bem, mas continuemos aqui. Então Jesus, ele faz esta introdução e continua. Vós deveis rezar assim. E aí eu gostaria aqui de me deter em 2 pontos. O primeiro é esta primeira parte do Pai Nosso, que é voltada para Deus. Jesus, quando nos ensina a rezar, Ele mostra que a nossa oração precisa estar primeiramente centrada em Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Percebe que é uma oração que coloca Deus em primeiro lugar. Santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. Quer dizer, primeiramente você adora a Deus. Como é que tem sido a sua oração? Você, quando se coloca em prece, você diz: meu Deus, eu te louvo pela tua bondade, pela tua paciência na minha vida. O Senhor tem me dado tanto, o Senhor tem sido tão paciente comigo. Ajuda-me, Senhor, a te amar mais, a ser obediente, porque tu és digno de ser amado e ser obedecido, porque o Senhor é muito bom e eu louvo a tua bondade. Tem sido essa a sua atitude? Isto é, quando você se coloca em oração, você primeiramente louva a Deus, você primeiramente adora a Deus, você ama a Deus. Na sua oração inicial, é Deus quem se coloca no centro, ou você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: Senhor, eu estou precisando tanto disso,
já começa pedindo. Já começa colocando as suas necessidades. Percebe que é uma oração em que você está no centro. É uma oração em que Deus é buscado como um meio. O fim é aquilo que você quer alcançar. O fim é aquela graça que você tanto deseja. Não é Deus primeiramente. Jesus, quando nos ensina a rezar, Ele nos ensina a colocar Deus em primeiro lugar. De alguma maneira, o amar a Deus sobre todas as coisas está aqui presente. Precisamos, meus santos, precisamos pedir a Deus um coração novo. Um coração que ame de verdade. Um coração que saiba amar. Percebe que não é fácil rezar o Pai Nosso? Isto é, você sabe. Você decorou o Pai Nosso. Mas de verdade você reza o Pai Nosso? Quando você se coloca, quando você ergue os braços, quando você se ajoelha, quando você faz esta oração, você de verdade, você está querendo que Deus seja o centro da sua vida, que Deus esteja em primeiro lugar no seu viver? Eu ousaria dizer que quem reza bem o Pai Nosso é santo já. Que não é fácil rezar o Pai Nosso, de modo que, se alguém reza bem, reza de verdade, reza perfeitamente esta oração, já é uma pessoa progredida no caminho de Deus. Se ela de verdade deseja, seja feita a vossa vontade, na minha vida, como ela é feita no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Que o Senhor reine em mim e nos corações do mundo inteiro. Se isso é uma verdade, o seu coração já está progredido. Já está progredido no Senhor. Ora, meus santos, quando nós então olhamos para essa realidade e vemos que estamos um pouco distantes, de que infelizmente Deus nem sempre está no centro da nossa vida, e nem sempre é buscado como um fim, como uma finalidade, mas às vezes é buscado como um meio. Então nós todos hoje, diante desta oração que Jesus ensina a rezar, precisamos pedir: Jesus, dá-me um coração semelhante ao teu. Porque assim era o coração de Jesus em relação ao Pai. E se Jesus nos ensinou a rezar esta oração, é porque estas graças Ele quer nos conceder. Ele não ensinaria uma oração sabendo que nós, por nós mesmos, não somos capazes de rezá-la de fato, somos capazes de repeti-la com a boca. Mas de rezá-la de fato, nós estamos muito aquém do que é necessário para rezar de fato, de verdade, perfeitamente esta oração. Mas se Ele nos ensinou, é porque Ele quer que nós a rezemos de fato, de verdade, perfeitamente. Então peçamos: Jesus, me dá um coração semelhante ao vosso, um coração que ame a Deus, um coração voltado primeiramente para Deus, para a glória de Deus, de modo que tudo que eu faça, tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, eu pense se estou agradando a Deus, porque Ele é o centro da minha vida. Pois bem, mas aí vem a segunda parte da oração de hoje, da oração do Pai Nosso. A primeira parte é uma parte direcionada a Deus, então fiquemos bem atentos a isso, para quando rezarmos o Pai Nosso. Então, as primeiras palavras são direcionadas a Deus
e tem como meta a glória de Deus, o meu relacionamento com Deus. Aí vem a segunda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E eu ousaria dizer que desses 4 pedidos em que nós agora suplicamos graças para nós, o pedido mais exigente, o que mais nos compromete, é o segundo, da segunda parte. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos outros pedidos, de alguma maneira, nós pedimos graças e parece, pelo menos parece, de imediato, que não nos comprometemos tanto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos. Não nos deixeis cair em tentação. Se eu saio da ordem, até esqueço o que é que eu vou dizer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal. São pedidos. Mas o segundo é um pedido que nos compromete. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Isto é, eu não estou pedindo apenas que Deus me conceda misericórdia, mas eu estou me implicando, me comprometendo a ser misericordioso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Olha aqui a medida. Isto é, assim como eu perdoo, Senhor, perdoa-me também. Assim como eu sou misericordioso, Senhor, sê misericordioso para comigo. Vê aqui a responsabilidade. Isto é, e Jesus conclui no Evangelho de hoje, dizendo: se vós não perdoardes, eu também não perdoarei. É uma palavra forte. Evangelho de hoje, Jesus vai dizer: de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. De modo que todos nós aqui devemos olhar para o nosso coração. Como é que está o nosso coração? É verdade, reconheçamos, perdoar não é fácil, né? Quando você lembra daquela ofensa, daquela traição, daquela palavra que lhe foi dita, e quanto mais próxima for a pessoa a nós, mais doída é aquela ofensa, né? Mais dolorosa é aquela ofensa. Se é o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu amigo. Mas ali é a ocasião de você dizer: não, mas eu quero ter um coração semelhante ao de Jesus. Eu quero perdoar. E porque também eu sou perdoado. Quantas vezes Deus me perdoa? É justo que eu não perdoe? Quantas vezes já fomos perdoados? Se eu pedisse aqui, levante a mão quem já se confessou mais de 10 vezes na vida. Se você não acabou de fazer, digamos, a sua primeira confissão na vida, levante a mão quem já se confessou mais de 100 vezes na vida. Eu acredito que, tirando as crianças que estão aqui presentes, todos nós já nos confessamos mais de 100 vezes na vida. Quer dizer, mais de 100 vezes já pedimos perdão a Deus. E Deus nos perdoou. E como é que nós temos perdoado? Iremos perder o perdão de Deus. Se nós não nos
dispusermos a perdoar, o Senhor não nos perdoará. Se você pegar o Evangelho, estamos aqui em Mateus capítulo 6, se você pegar Mateus capítulo 18, versículo 35, Jesus será ainda mais específico quando fala do servo cruel. Ele diz assim: se você não perdoar o seu irmão de todo o coração, Deus também não o perdoará. É perdoar de verdade. Mas a gente fica remoendo aquela mágoa, remoendo aquela ofensa. Aí é claro que aquilo incha no seu coração. Entrega a Deus. Diga: Jesus, eu quero perdoar de verdade. Mas padre, eu fico lembrando. Peça a Jesus um novo coração, um outro coração. Diga a Jesus: Jesus, esse meu coração, ele é muito ruim. Me dá um coração novo, um coração que perdoe. Esse meu coração, ele é esquecido. Eu me esqueço do quanto já fui perdoado. Eu me esqueço dos pecados que eu já cometi e que fui perdoado. Mas eu não quero me esquecer das ofensas que fazem a mim. Mas eu fico feliz quando o Senhor perdoa as ofensas que eu cometo a vós. Repara, veja aqui, que discrepância. Você fica feliz quando Deus perdoa as ofensas que você fez a Ele, mas você fica remoendo as ofensas que são feitas a você. Se você não perdoar de coração, você não vai ser perdoado, porque com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Então, quando nós, meus santos, nos colocamos em oração, a luz de Deus vem em nosso auxílio e nos lembra, e nos ensina, e nos recorda como nós somos amados, como Deus é paciente conosco, revela até como nós somos ruins e como Deus é bom, e isso enche o nosso coração de alegria. Nossa, Senhor, eu sou tão ruinzinho e o Senhor é tão bom, é tão paciente, é tão amoroso comigo, o Senhor tem compaixão de mim. Eu te amo, Senhor, eu te adoro, e eu quero te dar muita alegria, Senhor, de modo que o perdão ao próximo se torna quase que espontâneo e necessário. Você quer amar de volta, porque o seu contato com Deus na oração tem transformado o seu coração e feito o seu coração semelhante ao dele. E o coração de Jesus ama perdoar. O coração de Jesus se alegra em derramar misericórdia. E se eu tiver um coração semelhante ao dele, eu também vou perdoar com cada vez mais facilidade. Então vamos lá, meus santos, pedir a Deus a graça de rezar bem o Pai Nosso. Percebe que quem reza bem o Pai Nosso, quem reza de verdade, é progredido na vida espiritual. O problema é que nós rezamos de qualquer jeito, que não colocamos o coração naquelas palavras, rezamos no automático na missa, rezamos no automático no terço, rezamos no automático nas vezes que nós rezamos o Pai Nosso, às vezes ao acordar, às vezes quando vamos dormir, mas não nos colocamos naquela oração, na primeira parte, em que nós nos voltamos para Deus, aprendendo a colocar Deus no centro da nossa vida, aprendendo a começar a nossa oração adorando a Deus, amando a Deus, reconhecendo a sua bondade, pedindo a graça de amá-lo cada vez mais, de obedecer os seus mandamentos, porque Ele é digno de ser amado, Ele é digno de ser obedecido. E na segunda parte, pedindo a Deus, sim, o pão de cada dia, porque nós precisamos da
do nosso sustento e das graças cotidianas para que nos mantenhamos no seu serviço, mas a graça de perdoar de verdade, de perdoar de coração, a graça de vencer todas as tentações que acontecerem na nossa vida e de sermos livres de todo o mal, para que tenhamos comunhão cada vez mais com Deus, que é o amor da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos, e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que recebemos da vossa bondade, acolhei as oferendas e fazei frutificar para a vida eterna os dons que nos concedeis neste mundo, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós quisestes que vos rendêssemos graças por meio da abstinência, para que por ela nós, pecadores, moderemos nossos excessos e, partilhando o alimento com os necessitados, sejamos imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós vos glorificamos com um hino de louvor, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Mário, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha, Sônia Maria Amaral, que chamastes deste mundo à vossa presença, tendo sido sepultada com Cristo em sua morte no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Per ipso et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patrem omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Quando vos invoquei, vós me ouvistes, ó Deus, minha justiça, e na angústia me livrastes. Tende piedade de mim, atendei a minha prece.
Oremos. Por este sacramento, Senhor, dai-nos moderar os desejos terrenos e aprender a amar os bens celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. A vossa bênção, ó Deus, fortifique os vossos fiéis, sede para eles consolo na tristeza, constância na tribulação e auxílio no perigo, por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com as vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Augusta Rainha dos céus, soberana Mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.